São 3h33. Bom, e ontem, finalmente, 6 anos e muitas reviravoltas depois, a Justiça do Rio condenou os 2 homens que mataram a vereadora Marielle Franco e o motorista dela, Anderson Gomes. Os ex-policiais militares, Rony Lessa e Elcio Queiroz, foram condenados. Lessa a 78 anos e Queiroz a 59 anos de prisão. Os 2 confessaram o crime a partir de uma delação premiada que foi firmada no ano passado. Eles fizeram essa delação no ano passado. Na leitura da sentença, a gente ouviu que essa condenação deve servir de exemplo para outros vários Rony e Elcio soltos por aí. Nós sabemos que há muitos. Vamos ouvir? A gente vai ouvir um trechinho da leitura da sentença na noite de ontem. A justiça, por vezes, é lenta, é cega, é burra, é injusta, é errada, é torta, mas ela chega. A justiça chega mesmo para aqueles que, como os acusados, acham que jamais vão ser atingidos pela justiça. Com toda a dificuldade de ser interpretada e vivida pelas vítimas, a justiça chega aos culpados e tira deles o bem mais importante depois da vida, que é a liberdade. Sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com a diretora executiva da Anistia Internacional Brasil, Jurema Werneck. Jurema, bem-vinda, um prazer te receber. Boa tarde, Tatiana. Boa tarde, Fernanda. É um prazer estar aqui. Bom, eu quero começar te perguntando o que é que significa essa condenação a partir dessa leitura, que foi muito impactante na noite de ontem da sentença, né? Sim, foi muito impactante. E essa leitura é feita no dia seguinte a um depoimento contundente da Mônica Benício, né? Viúva de Marielle Franco, que dizia que a justiça não seria possível, porque a justiça mesmo era não ter que estar ali prestando um depoimento sobre um assassinato, sobre a perda de pessoas tão importantes. Mas ali foi a justiça possível, né? Então, acho que as famílias, nós da Anistia Internacional e todo mundo que acompanha pelo Brasil e pelo mundo esse assassinato, sentimos um certo alívio, Tatiana, um certo alívio. A juíza falou, a doutora Lúcia Gliotti falou, né, que a justiça tarda, é burra, não é? É muitas coisas. Pois é. E é uma justiça que só se moveu porque ao longo de 6 anos, 7 meses e 17 dias, a sociedade civil e as famílias se mobilizaram intensamente. 6 anos, 7 meses e 17 dias. Não é justo que seja assim, Tatiana. Não é certo que seja assim. E eu acho que, de certa forma, a doutora Lúcia reconheceu isso, não é? Mas a gente sente um certo alívio porque um passo foi dado. Ainda falta, né? Os mandantes ainda estão para ser julgados. Mas é um alívio que alguma coisa tenha se movido. Já a gente vai falar sobre os mandantes, mas, Jurema, nós fomos acompanhando as reviravoltas desse caso, a tentativa bem-sucedida por um tempo de atrapalhar as investigações. Queria relembrar a participação dos policiais do Rio de Janeiro nessa tentativa de obstruir as investigações e a necessidade que o governo federal viu à época de abrir a investigação da investigação, porque algo não corria como deveria. Quer para a gente aqui relembrar essas reviravoltas e nos dizer como é que tudo isso foi possível agora chegar a essa condenação? Olha, eu repito, foi possível porque as famílias, né, apesar de toda a dor, todo o luto, né, toda a incerteza, se mantiveram obstinadas na busca por justiça e trouxeram as organizações, os movimentos sociais para lutar por isso também. Olha, desde o 14 de março de 2018, a Anistia Internacional, que estava na cena do crime, né, advogava que era preciso
montar uma comissão externa para acompanhamento das investigações. Por quê? Porque o Brasil já era um país perigosíssimo para ativistas e defensores de direitos humanos. Muitas pessoas já tinham sido mortas antes e as polícias, não apenas do Rio de Janeiro, não fizeram o seu trabalho. No Brasil, milhares de pessoas são assassinadas, inclusive crianças, inclusive adolescentes, inclusive trabalhadores como Anderson no seu trabalho, e as polícias não investigam, as polícias não cumprem seu papel, o Ministério Público não força o cumprimento da lei, e o sistema de justiça seguia, como falou a doutora Lúcia Gliotti, né? Falhando, uma justiça burra, que não deixava as coisas acontecer. Por outro lado, veja bem, um crime daquela dimensão cometido no centro da cidade, no início da intervenção federal, com o Exército tomando conta da segurança pública, aquilo dava uma indicação, acho que para todo mundo, de que forças muito poderosas estavam por trás disso. Porque esse crime foi cometido com certeza da impunidade. O Brasil já é famoso por sua impunidade, mas daquele jeito, naquele lugar, a poucos metros do Gabinete de Intervenção Federal, onde o general Braga Neto e o general Richard estavam um expediente, muito perto dali. Isso era um recado de que quem fez se sentia protegido. E, diante disso, não é? A gente podia já considerar que as polícias também seriam um problema, que estavam sob intervenção, seria um problema para desenvolver essa investigação. A gente podia também ver que o Ministério Público, que é por dever constitucional, o fiscal da polícia, né, também teria, né, também não estava à altura. Também, ou se não teria prevaricado, pelo menos mostrava uma falta de vontade política ou uma incompetência gritante, porque anos depois, a gente foi descobrindo, né, o envolvimento de policiais. Eu quero chamar a atenção, Fernando e Tatiana. Rony Lessa, naquele momento do assassinato, era um policial reformado, mas era um policial recebendo salário de policial. Ele só deixou de ser policial agora em 2022, quando já estava na cadeia e condenado por ocultação de provas. Veja, o motorista, Elcio de Queiroz, foi policial militar também durante muitos anos, expulso em 2015, mas ainda com muita proximidade com a polícia. Eu estou dizendo esse tipo de coisa que a gente foi descobrindo depois, e depois se provou o grau de penetração disso, depois tem outros policiais agora, né, denunciados, e a gente espera que sejam julgados e responsabilizados. Isso demonstrava o que o Rio de Janeiro fala nas ruas, fala nas esquinas, da corrupção, da penetração do crime organizado nas instituições do Estado. Sim. Não só na polícia, mas no Estado. Ou seja, e eles conseguiram, veja, Fernando, eles conseguiram. 6 anos, 7 meses, 17 dias é tempo demais para um assassinato cometido no centro da cidade, na esquina do gabinete de intervenção. Contra uma vereadora eleita, né? Uma mulher política que estava no exercício de seu mandato, né? Seu mandato, e foi a quinta mais votada. Exato. Quinta mais votada na eleição, 1 ano e poucas semanas antes. Isso era um sinal que as instituições do Estado do Rio de Janeiro não estariam à altura de enfrentar esse crime, porque se alguém fez isso, é porque tinha certeza que as autoridades não iriam enfrentar. Jurema, a gente está falando aqui de 2 ex-policiais militares, a gente está falando aqui de outros funcionários públicos do Estado do Rio, da Polícia Civil e também da Polícia Militar, envolvidos nesse crime, na obstrução das investigações, como a gente falou. Quero te fazer uma pergunta bem específica, porque parece que a Polícia Federal teve um papel muito determinante para a resolução desse crime. E de todos os ingredientes que você citou, você não citou a PF. Eu queria te ouvir sobre isso. Olha, desde o princípio, a PF esteve por perto, desde o princípio, desde o primeiro ano. Mas na primeira fase, não foi muito longe a ação da Polícia Federal. E nós reivindicávamos que era obrigação de todas as polícias, das instituições, das entidades públicas, autoridades públicas, em todos os níveis, atuar em conjunto diante de um crime tão complexo, né? Em que os assassinos e os responsáveis se sentiam tão seguros de fazer aquilo. E a Polícia Federal, veja, a Polícia Federal esteve
esteve no Brasil nesses 6 anos, 7 meses e 17 dias. A diferença, e a gente não duvidava da expertise da Polícia Federal e também tampouco duvidávamos da expertise de qualquer polícia. A questão é que precisava haver uma decisão política. O que eu vou falar parece absurdo, mas precisava haver uma decisão política de cumprimento do dever. Porque parece um absurdo. O cumprimento do dever é cumprir a lei. Não é? Precisou de uma decisão política, de mudança, se precisou de mudança de governo. Isso a gente fala com naturalidade, mas isso é um descalabro, Sim. isso é absurdo. Não é? E foi isso que aconteceu, porque as polícias têm, mesmo as do Rio de Janeiro, com muita dificuldade, poderiam perseguir aquele crime que foi feito à luz do dia, quer dizer, foi feito à noite, mas na frente de um montão de gente. Sim. Né? Poderia ter encontrado, e com assinatura, pô. Não é todo matador que mata desse jeito. E as polícias também conhecem os matadores que estão circulando. Percebe? Poderia ter feito algo mais, mas não fizeram, porque a decisão política daquele momento, antes dessa decisão de resolução do crime, a decisão política era de abafar. Né? É a decisão política da impunidade, de deixar correr solto. Né? Quando se fez a decisão política de cumprimento do dever, pronto, chegamos lá. E ainda tem mais a fazer, porque essa obstrução não foi feita só por esses nomes citados. Né? Precisou muita gente estar envolvida ao longo desse tempo todo para poder essa obstrução ter durado tanto tempo. Jurema, você falou sobre matador e impunidade. O Rony Lessa era considerado um matador de aluguel. Ele foi responsável por dezenas de assassinatos, sempre ligados ao jogo do bicho, ou milícia, ou político, só que jamais conseguiram condená-lo. Por que isso ocorreu e o que representa a condenação dele agora? Olha, o Rony Lessa, ele era um matador desde os tempos de policial. Ele, em nome da polícia, em nosso nome, ele matava também. Ao longo desse tempo, ele foi condecorado, ele foi tido como bravo, ele recebeu gratificações. À medida que ele evoluiu nessa rotina de matador oficializado, né, ele também foi se tornando conhecido e começou a prestar serviço para o crime organizado. Ele prestou serviço no crime organizado, mas ele também era um especialista em polícia, porque ele era um policial que atuou em diversos setores da polícia militar e também na polícia civil. Ele conhecia também, não apenas os colegas, né? E ele tinha mais admiração do que repulsa por parte dos colegas policiais. Além disso, ele também sabia como encobrir as coisas se necessário. E ele contava com muito apoio. Né? Ele contou com muito apoio, e não são só policiais acusados. Né? Além dos policiais acusados, da Polícia Civil, da Polícia Militar e bombeiro, há também, né, já presos, um conselheiro do Tribunal de Contas do Estado e um deputado. E um deputado federal. Não se esqueça disso, é muita gente. É muita gente. O que fez a diferença para a gente chegar até aqui foi pura e simplesmente a mobilização, porque a gente não teria visto o ministro da Justiça dizer que era uma questão de honra resolver esse caso se não houvesse uma pressão de todo o mundo, não foi só aqui no Rio, não foi só no Brasil, mas de todo o mundo, para não deixar esse caso morrer. Uhum. Falando dos mandantes agora, Jurema, a gente noticiou hoje que a expectativa, a previsão de julgamento dos irmãos Domingos e Chiquinho Brazão é até o primeiro semestre do ano que vem. Quero te ouvir, tá correndo no STF, né, essa ação, esse processo, porque ambos tinham foro privilegiado. Quero te ouvir sobre a expectativa desse julgamento, se esse prazo é um prazo aceitável, primeiro semestre do ano que vem, e a sua expectativa sobre essa decisão. Olha, Tatiana, você pergunta do prazo aceitável. Ainda no primeiro ano, um dos Brazão, né, foi acusado de obstrução pela então Procuradora-Geral da República. Veja, isso poderia ter parado lá. Né? Então, você pergunta se esse prazo é aceitável, 6 anos, 7 meses e 17 dias. Até agora, hoje já são 18 dias. Até o primeiro semestre do ano que vem, serão mais de 7 anos. Esse prazo não é aceitável. No entanto, é importante que o Supremo Tribunal Federal tenha no horizonte a resolução do caso e continue trabalhando intensamente para resolver a contento e responsabilizar todos que a investigação provar
que são culpados. É importante que se continue e se chegue a esse julgamento o mais rápido possível. Mas a gente já atrasou, já demorou demais. Bom, tem os irmãos Chiquinho e Domingos Brazão, que são apontados como mandantes do crime, e tem o delegado Rivaldo Barbosa, que seria o mentor dos assassinatos. Pode haver uma diferenciação entre mentor, mandantes? Qual que é a sua expectativa? Olha, a minha expectativa é que o julgamento seja justo e, com base nas provas, se responsabilize pelo tamanho da gravidade do crime cometido. Né? É essa a minha expectativa. A nossa expectativa na Anistia Internacional é que a justiça cumpra o seu papel. Cumpra o seu papel. Cada qual teve um lugar, né? E eu não acho que a gente deva discutir aqui o tamanho das penas. A gente tem que discutir aqui a responsabilidade. O delegado Rivaldo, né? Se provar, se as provas indicarem, se o tribunal reconhecer que as provas são suficientes para condená-lo, é importante condená-lo. É importante condená-lo, porque eu participei de muitas reuniões junto com familiares com ele, em que ele era aparentemente amoroso com as pessoas, né? E agora vai se descobrindo que era só uma perversão, né? Ao que parece, era uma perversão, e não, de fato, a atenção que ele dizia dedicar. Aquele delegado abraçava as famílias. Abraçava. Que horror, gente, de lembrar isso. É muito doloroso imaginar. Não é? É muito doloroso. Né? Eu estive na sala junto com os familiares e vi o tratamento que parecia amoroso. Né? As promessas, os compromissos que ele anunciou. E veja, agora que começou essa investigação a partir da colaboração premiada, a gente sabe que ele não é nada disso. Né? Uhum. Eu não tenho condição de dizer se ele é mesmo culpado das acusações. Isso é tarefa do Ministério Público Federal, da Polícia Federal e da Justiça. Mas a gente já tem condição de dizer que ele esteve envolvido em ilícitos. Né? Então, isso é terrível. Ele foi delegado, chefe da divisão de homicídios, e ele virou chefe da Polícia Civil. Na época da intervenção, diga-se de passagem, junto com o general Braga Neto e o general Richard. Veja, olha a quantidade de lama. De coisa errada ao longo do processo, né? É muito. E tem mais, porque esses 6 anos, 7 meses e 17 dias, o delegado Rivaldo ficou chefe só um tempo, e os outros que vieram depois? O delegado Giniton era o delegado responsável apenas no primeiro ano, e os outros que vieram depois? Né? O comissário Marcos, que também foi acusado de obstrução e está sendo acusado de obstrução, também foi no primeiro ano. E quem veio depois? Todos aqueles delegados, todos aqueles comissários, todos aqueles outros investigadores. Quem veio depois? Que história é essa? A minha expectativa é que puxem esse condão inteiro, que a gente vai até o fundo desse poço, e para poder começar a limpar o caminho da justiça no Rio de Janeiro. Jurema, eu me lembro de uma conversa em 2020 que a Anistia Internacional havia publicado um documento que mostrava incoerências e contradições nessa investigação. Eram 23 pontos críticos, entre eles desligamento de câmeras de segurança no local do crime dias antes do assassinato, desaparecimento de submetralhadoras do arsenal da Polícia Civil do Rio, desvio de munição de lote que pertence à Polícia Federal. Passado todo esse tempo, algo foi esclarecido? Alguma coisa foi esclarecida disso aqui que eu falei? Desse material que vocês divulgaram? Isso, nós publicamos esse material, 23 perguntas sem resposta. Isso. Só a primeira, de fato, foi respondida. Quem matou? Respondida ontem. Rony Lessa e Elcio de Queiroz. O resto todo ainda está pendente. O desligamento de câmera, segundo a Polícia Federal, elas não foram desligadas. O Rio de Janeiro não pagava a empresa que fornecia esse serviço, então a empresa não repassava as imagens, mas a Polícia Federal conseguiu acesso às imagens. Mas tem outras coisas, não é? Que naquela época diziam que estava desligado. A polícia naquela época não sabia que não estava desligado, é só que estava pendente. Estava pendente porque quando a Polícia Federal, o Ministério Público oficiou a empresa das imagens, a empresa entregou. A empresa entregou as imagens, né, quando foi requisitado. A submetralhadora, né, M95, HK, do arsenal das Forças Especiais no mundo inteiro, não é? Que, em tese, veio da Polícia Civil do Rio de Janeiro. A munição já está confirmada que é uma munição de um lote da Polícia Federal.
Já está confirmado. E essa munição teve envolvido em muitas mortes, muitas chacinas, não apenas de Marielle Anderson. Tudo isso está pendente, sumiu nos Correios no Nordeste do Brasil. Sabe, as outras coisas todas, aquelas outras perguntas todas, a gente vai continuar perseguindo as respostas em relação a ela. A gente está perseguindo, nesse momento, quem mandou matar, não é? Por que o tribunal respondeu ontem, né? Interesse fundiário de grilagem de terra, de formação de milícia na zona oeste do Rio de Janeiro, né? E a luta de Marielle por direito da habitação de interesse social. Mas quem mandou matar e todas as outras coisas ainda estão pendentes de responder, ainda estão pendentes. E tem que responder por que a situação chegou a esse nível também. As autoridades do Rio de Janeiro têm muita resposta a dar ainda. E a gente quer muito saber e vai seguir cobrando como nos últimos 6 anos. Agora, a gente 6 anos, 7 meses, 17 dias. Eu nunca mais vou me esquecer dessa data. Jurema, a gente está falando de crime organizado, é disso que a gente está falando. E ontem a gente viu o presidente Lula reunido com governadores para tentar trabalhar em conjunto com os estados no combate ao crime organizado, que é interestadual, que já está infiltrado na política. E aí ele falou assim, abre aspas, logo, logo o crime organizado vai estar participando de concurso, indicando juiz, procurador, político, indicando candidato. E essa é uma coisa que é quase incontrolável se a gente não montar um pacto federativo que envolva todos os poderes que estão envolvidos direta e indiretamente nisso, fecha aspas. Tenho aqui, exatamente pelo motivo que nos faz conversar hoje, a impressão que esse bonde já passou. Que isso já está acontecendo no Brasil. Ainda já está assim, acontecendo faz um tempo. Quero te perguntar o que é que você acha dessa iniciativa e que caminhos o governo federal, junto com os estados, devem seguir, considerando esse objetivo de combater o crime organizado no país. Olha, de fato, a declaração do presidente Lula demonstra que ele está muito atrasado e um tanto desinformado. Porque é que se lembrar que os irmãos Brazão vêm do parlamento, né? Os irmãos Brazão vêm do Tribunal de Contas do Estado. O delegado Rivaldo vem da chefia de polícia, não é? O delegado Giriton, que está com medidas que também foi apontado, vem da polícia, não é? Elcio de Queiroz e Rony Lessa vêm da polícia, não é? E eram matadores de aluguel. O crime organizado já está lá. A gente vê pela forma como as coisas se desenvolvem aqui no Rio de Janeiro, e vocês têm noticiado, né? A CBN tem noticiado, os outros veículos de comunicação têm noticiado, fechando ruas em bairros, infernizando a vida de quem mora em comunidades, né? Em que as polícias não entram ou entram de forma truculenta, de forma espetacularizada, sem que as autoridades vão direto ao ponto, façam a situação correta. Então, está claro que o crime organizado já está infiltrado. Basta, o que resta de nós é reivindicar uma atuação política séria das autoridades para retirar o crime organizado desses lugares. Agora, justiça seja feita, Maria Cristina Fernandes, nossa comentarista, jornalista do Valor Econômico, disse que foi uma ótima reunião. E eu dizia para ela, falávamos aqui mais cedo, que esse pode ter sido um exemplo de uma política feita com o objetivo de atender um anseio da população. Essa é a boa política. Essa é a política que a gente quer ver sendo feita no Brasil. E aí eu vou insistir na pergunta: que caminhos você acha que o governo federal, juntamente com estados, devem seguir para o combate ao crime? Olha, alguns caminhos a lei já define, né? Já define. É preciso controlar as polícias. Lembrar que combate ao crime não se faz só com a polícia. Não é empoderando mais a polícia ou dando mais armas, mais tecnologia, que violam os direitos humanos, inclusive, né? Violam o direito à privacidade, que se resolve. O enfrentamento ao crime se dá de forma consistente em diferentes instituições e não apenas no sistema de justiça criminal, não apenas a polícia. É preciso depurar as polícias. Eu repito, é preciso depurar as polícias. Não dá, sabe? É preciso que o Ministério Público trabalhe, é preciso que o Parlamento também trabalhe, né? É preciso depurar as instituições, é preciso garantir o direito. Sabe o que estava por trás da morte de Marielle? Não é a luta dela apenas por direitos, é a omissão ou a falha grave das autoridades em garantir direitos. Porque se
Porque a lei que garantia, né, a habitação de interesse social já era um direito. Se Marielle não precisasse lutar, ela não teria estado vulnerável. Se os grileiros os grileiros não teriam ocupado, grileiros e milicianos, né? E milicianos não teriam tomado a decisão de matá-la, porque as autoridades já estariam garantindo o direito. Entendeu? É assim que se combate o crime também, colocando no lugar do crime a política pública. E repito, nunca apenas com a polícia, porque o risco de empoderar cada vez mais as polícias é isso que a gente está vendo aqui no Rio de Janeiro, né? Em que eles tiveram tanta força, eles têm tido tanta força de cometer crimes que o comandante em chefe, no caso do Rio de Janeiro, o governador, vai pedir socorro em algum lugar, né? Vai pedir socorro em algum lugar, ainda que nós tenhamos feito, ao longo desses anos, reuniões com ele, em que ele garantiu nas reuniões que ele era o comandante das polícias, ele inclusive chamava de minhas polícias, esse mesmo governador, né? E agora, porque as decisões políticas dele não estão dando certo, porque a gente já dizia, isso não vai dar certo. Né? Isso não vai dar certo, porque isso não é a boa política pública de segurança pública. O senhor está fazendo errado. Mas eles continuaram com a política de tiro na cabecinha, comprar mais armas, comprar mais não sei o quê, esvaziar as outras políticas, né? Fragilizar cada vez mais as instituições, e agora ele corre para dizer que o governo federal precisa atuar. O governo federal precisa lembrar também que desde sempre já estava lá para atuar. Eu acho que a Maria Cristina tem razão em dizer que foi uma boa reunião, mas eles levaram muito tempo para ouvir o anseio da população. Segurança pública já era direito desde a Declaração Universal de Direitos Humanos, que tem mais de 60 anos. Não era para ser agora, depois de tantas mortes, né? Jurema Werneck, diretora executiva da Anistia Internacional Brasil, conversando conosco hoje aqui no Estúdio CBN. Jurema, sempre muito bom te ouvir. Muito obrigada pelo seu tempo, por estar aqui hoje conosco no Estúdio CBN. Até a próxima. Obrigada, Tatiana. Vocês sempre estiveram ao lado da população e na luta por Marielle e por Anderson. Eu acho que essa conquista é de vocês também. Muito obrigada. Muito obrigada. Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN. Sexta-feira, 1º de novembro de 2024. O Itamaraty considerou uma surpresa os ataques da Venezuela ao presidente Lula e a diplomatas brasileiros. Ontem, a Polícia Bolivariana do país publicou uma imagem com a bandeira brasileira e com o texto: "Quem se mete com a Venezuela se dá mal". O governo federal disse que a mensagem, com um tom ofensivo, não corresponde à forma respeitosa com que o Brasil trata a Venezuela e o povo do país. O Itamaraty encerrou a mensagem dizendo que segue convicto de que parcerias devem ser baseadas no diálogo franco, no respeito às diferenças e no entendimento mútuo. O técnico Dorival Júnior anunciou a lista de 23 jogadores convocados para as 2 últimas partidas deste ano da seleção brasileira pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Mesmo após se recuperar de grave lesão, o atacante Neymar não foi lembrado pela comissão técnica. As principais novidades foram a ausência do atacante Endrick, do Real Madrid, e a convocação do zagueiro Murilo, do Nottingham Forest. O Brasil vai enfrentar a Venezuela no dia 14 de novembro, em Maturim, e no dia 19, a seleção recebe o Uruguai em Salvador. Um voo da companhia American Airlines, que saiu de Buenos Aires para Nova York, teve que voltar ao aeroporto internacional de Ezeiza poucos minutos após a decolagem. O piloto ativou o protocolo de emergência e retornou para a pista de origem após os passageiros escutarem ruídos vindos do porão do avião. Uma equipe da Polícia de Segurança Aeroportuária inspecionou a aeronave, mas nada foi encontrado. No horário de Brasília, 4h02. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
começo do seu tratamento a cada recomeço da sua vida. Estar no Câncer Center do Brasil faz a diferença. AC Camargo Câncer Center. Você no centro, a ciência ao seu lado. Responsável técnica, doutora Raquel M. Bussolotti, CRMSP-77005. Sabia que 84% dos brasileiros exigem a fiscalização dos sites de e-commerce internacionais por questões de saúde e segurança? E tem mais. 80% da população quer ver suas compras gerando emprego e rendas para o Brasil, não só para o exterior. A indústria e o comércio brasileiros seguem regras rigorosas de segurança de produto e geram milhões de empregos. É isso que o povo quer, é isso que o Brasil precisa. Vamos defender a nossa gente? Movimento Regras Iguais para Todos.